Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova casa. Hoje está nascendo o Mantelicast, a nossa nova casa que a gente preparou com tanto carinho para trazer muitos assuntos relacionados à saúde, medicina, qualidade de vida para vocês. E hoje a gente estreia com o nosso episódio 01. Gente, muito feliz em receber todos vocês. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso novo projeto, feito com muito carinho. Eu tenho certeza que aqui a gente vai compartilhar muita informação, não apenas sobre saúde, mas a gente vai falar de qualidade de vida, de gestão, de carreira, de filhos, família, relacionamento. Vai ter muita risada, vai ter muita trollagem, vai ter muito choro, vai ter muita experiência compartilhada e teremos convidados maravilhosos para compartilhar com a gente aqui muitas histórias boas. É isso aí, então um brinde, né? Um brinde ao nascimento do Mantelicast, a nossa nova casa e a nova casa de vocês. Tem que beber, né? Não pode apoiar a caneca sem beber. Beber sem brindar. Não, beber sem brindar? Não pode falar. Bom, você que gosta de falar aqui de médico e louco, todo mundo tem um pouco, aqui vocês vão encontrar muito dos dois. Pois é. Temos muita história para contar. Aliás, hoje vai ser um dia de histórias. Ah, é, né? Bom, como tudo começa com uma boa história, primeiramente vamos falar um pouquinho da gente, né? O que fez a gente chegar até aqui? Por quê? Por quê desse Mantelicast? Como que a gente chegou até essa reta final aqui? Onde tudo começou? Como começou o nosso sonho? Conta um pouquinho da nossa história. Faz favor. Bom, primeiro as mulheres. Muito obrigada. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez, meu nome é Érica Mantelli, eu sou médica, ginecologista obstetra, especialista também em saúde sexual. Tenho 41 anos, com essa carinha aqui de 39. 41 com carinha de 40 e meio. E eu sou apaixonada pela vida. Eu sou mas com corpinho de 20. Ah, muito obrigada. Já estou percebendo que tem alguma coisa aí depois, querendo. Sou mãe de duas garotas lindas, incríveis, a Juju e a Bela. A Júlia tem 8 anos, a Isabela tem 5 anos de idade. Casada com essa pessoa aqui, meu parceiro. Há quantos anos? 11 anos de casado e 18 anos juntos. 18 juntos. Uma vida juntos. Uma vida juntos. Eu vou pro céu direto, obviamente, né? Por estar também, casado. até porque se eu fosse pro inferno, você ia ter que ir junto. Aqui, minha filha, não tem jeito. Então, pra onde um for, o outro vai. Pois é. Mas muito feliz, meu parceirão de trabalho, de sonhos, de luta, de muito trabalho, e por isso que a gente está aqui. Bom, e já que a gente tem tantos estudantes de medicina, estudantes que nos seguem, que nos acompanham no nosso trabalho, acho que vale super a gente falar também como que a gente chegou até aqui, como que foi a gente escolher a medicina, época de vestibular, de cursinho. Começa, amor, como foi para você essa época? Olha, eu vou ser bem sincero, né? Não era um bom aluno no colégio. Era da turma do fundão, era aquele que tirava nota raspando para passar de ano. Né? Cheguei a repetir uma série, repeti a 6ª série. Pois é, não era dos melhores alunos, não era dos melhores alunos. Mas sabe por quê? Eu sempre falo isso. Quando você estuda o que você ama, é totalmente diferente. Com certeza. É totalmente diferente. Mas não adianta, para prestar um vestibular para medicina, você vai ter que estudar de tudo. Não tem alternativa. Mas eu só fui aprender isso às duras penas, quando eu já estava no 3º colegial, que tinha que fazer cursinho junto. Mas eu nunca fui um aluno fantástico no colégio. Diferente da faculdade, depois que eu entrei, graças a Deus, minhas notas foram sempre muito boas. Nunca fiquei de DP, nada, foi maravilhoso. Mas no colégio, sim. Mas quando chegou ali no 3º colegial, eu tive que fazer o cursinho junto. Falei, não, vamos embora, vamos ver o que vai acontecer. Fiz cursinho com o 3º colegial, prestei e passei. Por incrível que pareça, contra todas as probabilidades, que ninguém acreditava, nem a família acreditava que eu ia entrar de primeira. E graças a Deus entrei. Mas era um sonho desde pequeno. Desde pequeno, né? Família de médicos, tudo. Então, já brincava de médico desde criança. Já cobrava consulta, viu? Dos familiares, dos amigos que iam em casa. Ó, empreendedor. Já era empreendedor desde pequeno ali. Então, eu já sabia que queria fazer medicina. Né? Depois vou até contar uma história bem engraçada que aconteceu, que meu pai fez comigo, para saber se eu queria ser médico mesmo. Mas foi assim, desde o comecinho sempre quis. E, obviamente, que a época de vestibular é aquela época que a gente fica muito mais apreensivo. E é a época onde a gente pensa em desistir. Né? Onde muitos estudantes que querem fazer medicina falam assim, não, vou mudar de área, muita concorrência, muito difícil. Mas o que a gente tem para dizer é, jamais desista. Se é o teu sonho, não pode desistir. Com certeza. E para você, como é que foi?
Bom, Você já queria, né? Desde pequena também fazer desde medicina. pequena, desde que eu me entendo por gente, sempre quis ser médica. Não tenho nenhum médico na família. Acompanhava minha mãe nas consultas. Quem ficava doente da família eu era a primeira a querer ajudar. Algum amigo da escola que caía no chão eu queria socorrer. Sempre tive muito interesse em séries, em filmes sobre isso, mas não tinha nenhum modelo para me espelhar. E os modelos eram os médicos da minha mãe. Então eu adorava. Para mim, quando ela tinha alguma consulta, eu era a primeira a querer ir junto com ela. E para passar no vestibular, com certeza, não foi nada fácil. Então também fiz cursinho, estudei muito. Muita gente pergunta: o que eu tenho que fazer? Quando me perguntam até pela internet: o que você acha que eu tenho que fazer? Qual é uma dica? Eu falo: sai do Instagram, desliga o celular e vai estudar. Eu falo que o segredo é horas bunda na cadeira. Não tem jeito, Não tem jeito. gente. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem que ler. Não tem jeito. Estudar. A gente tem que abrir mão durante um tempo de festa, de balada. Depois volta, depois dá para ter um equilíbrio na vida. E na nossa época, não tinha essa facilidade de ter tudo digital, no computador, Era iPad. Era livro, tinha que pegar livro na biblioteca, tirar xerox para estudar. Não era assim tão fácil, não. Verdade. Idade da pedra, nossa. Ah, não, a sua. Você é muito mais velho que eu. Mas aí eu fiz cursinho também. E aí, nossa, quando eu entrei foi o maior sonho da minha vida. Eu não tenho médicos na família, mas tenho uma família que me apoia muito. Então, assim, desde sempre, eles acolheram esse sonho e torceram junto comigo para esse sonho se realizar. Eu tenho muitos médicos na família, né? E meu bisavô, que foi o primeiro médico da família, chamado Domingos Mantelli também. E, pô, o meu CRM é 107.997. O seu é 124.315. O do meu bisavô era 029. Imagina. 29º médico a se inscrever no CRM em São Paulo. Então, assim, a família já vem lá de trás com essa tradição de ser médico. Aí meu pai foi o segundo médico da família, também chamado Domingos Mantelli. Você vê que a família é toda bem original. Em nome. Não, minha mãe, agora mudando, a gente vai pegando os links. Minha mãe conta que quando ela ficou grávida de mim, ela comprou um livro com 100 mil nomes. E pôs o nome de Domingos. Eu falei, comprou o livro pra quê, né? Qual a lógica, mas tudo bem. E depois de mim ainda vieram mais alguns Domingos ainda, enfim. Sim. Tem meia dúzia. Mas a família toda de médicos, todos os irmãos do meu pai, então todos os tios, os primos. E só que meu pai, ele tinha esse medo, porque ele falava assim, pô, será que ele quer ser médico mesmo? Ou é só, né, fogo de palha, porque a família toda é de médicos e vai querer seguir, depois, Deus me livre, vai penar para entrar na faculdade e vai desistir, né? Aí eu lembro que eu tinha uns 14 anos de idade, uns 14, 15 anos. Meu pai pegou num sábado à noite e falou assim, vamos dar uma volta. Me colocou no carro e me levou para um pronto-socorro. Um pronto-socorro que ele trabalhava, que dava plantão. Estavam os amigos dele de plantão, ele falou assim, ó, vai passar a noite aqui no PS. E me largou lá naquele PS, junto com os amigos dele, e aquela noite eu vi de tudo. Vi baleado, vi esfaqueado, vi gente nascendo, vi gente morrer, acidente, tudo que um médico vê num pronto-socorro ali, diante do hospital. E ele falou que a hora que chegou de volta, eu tava com os olhos assim, arregalados, assim, tipo, adrenalina a milhão. Ele falou, putz, você nasceu pra ser médico mesmo. Prova de choque, né? Ou você ama ou você odeia, Exato. né? Naquele dia lá, ou eu desistia ou ia dar continuidade, né? Ah, sim. Eu acho que a medicina é muito isso. É ter o dom mesmo e querer fazer por amor. Não dá só porque a gente tem um monte de médico na família, mesmo com as nossas filhas. Óbvio que a gente tem um sonho, se elas quiserem continuar a nossa história, vir trabalhar um dia com a gente, eu iria amar. Não, a gente é bem tranquilo. A gente sempre fala que elas vão poder fazer o que elas quiserem. O que elas quiserem, lógico. Depois de se formarem médicas, né? Elas podem fazer o que quiserem. Não, brincadeira. Mas, assim, de verdade, tem que amar. Tem que ser uma escolha não por influência. Óbvio que a gente se espelha, né? E a gente sofre influência das pessoas. Mas tem que ser algo que venha do coração. Porque são muitos desafios, como em qualquer profissão, né? Mas tem que se entregar de corpo e alma para fazer dar certo. E a medicina, quer queira, quer não, ela vai consumir uma boa parte da sua vida, né? Você vai se dedicar a ela, não é nem consumir, você vai se dedicar a ela. Para sempre. Para sempre, horas e horas e horas do seu dia trabalhando com isso. E assim, você fazer uma coisa que você não ama na maior parte do tempo que você tem de vida, não deve ter coisa pior no mundo. Não tem como ser feliz. Não tem como ser feliz. Então assim, já é difícil, né? Já é desafiador para quem gosta e ama muito, né? Fazer sem gostar, sem a menor possibilidade. Com certeza. Muda de área. Mas foi assim que a gente começou, né? Bom, para entrar em medicina também, fiz cursinho. Tentei prestar a faculdade pública, não passei. E aí fiz mais um ano de cursinho, até entrar na escola particular. Só que também, diferente do que muita gente imagina, porque vendo a gente hoje, onde a gente chegou, tendo uma das maiores clínicas do país de atendimento da saúde da mulher, atendimento particular, muita gente acha que a gente teve muitos patrocínios, né? Ah, foi fácil, tranquilo. E realmente a gente começou do zero, né? A gente começou do menos zero. Era do nada, do nada, do nada. E esse do zero, para mim, foi desde a faculdade.
Quando eu entrei na faculdade, eu tive uma alegria imensa. Eu lembro que eu estava no cursinho, na aula, já ali chateada, porque não tinha passado, né? Achei que não tinha passado de novo. E estava na aula, aí ficando sabendo da lista que estava rodando, e o pessoal estava entrando e tal. E eu imaginando ali, meu Deus, mais um ano, né? Que eu vou ficar aqui, mas tudo bem. Não vou desistir, vamos lá. E eu estava no meio da aula, o diretor do cursinho interrompeu a aula e me chamou. Aí ele falou, você está aqui fazendo o quê? Eu falei, por quê? Ele falou, você não está vendo que a lista está rodando, não? Aí a lista da faculdade da Santo Amaro tinha rodado e meu nome estava lá na lista. E foi assim que eu descobri. Ele ficou sabendo antes de mim. Veio me chamar, a gente fez uma maior festa. E eu fui muito feliz para casa. E meus pais ficaram enlouquecidos, né? Assim, nossa, ela entrou, tal, vamos comemorar, abrir champanhe, flor, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo que veio a felicidade, veio o primeiro baque, né? Porque... A matrícula. A matrícula. E como eu fui chamada, já tinha rolado, acho que um mês de aula, um mês e meio, a gente tinha que acertar desde o começo. Então, tipo, eu já tinha que, de cara, pagar ali umas 3 mensalidades de uma vez. E meu pai não tinha esse dinheiro. Não tinha. E aí eu vi nele o desespero. A alegria, por um lado, tipo, ela entrou, é o sonho dela, o sonho nosso... Mas como que eu vou dar esse aporte de dinheiro agora de uma vez? E a gente respirou, e eu lembro que até minha irmã falou assim, se não der, respira fundo, mas você tenta de novo. E eu assim, sabe, na porta do negócio, eu falei, não, eu tenho que entrar, eu vou ter que fazer. A gente vai dar um jeito. E aí, conversei com meu pai, e meus pais sempre, né? Nossa, o seu Genecido, né, Edna, os amores da minha vida, o que eles podem, sempre fizeram por todos nós. E aí ele falou, não, filha, a gente vai dar um jeito. E aí lá, pega economia, aí pega alguma empréstimo, não sei o que e tal. Entrei. Só que uma coisa é pagar logo no começo e manter essas mensalidades, né? Então, assim, eu entrei muito feliz. E não é só mensalidade, né? Livros, nossa, gasolina, é muito para poder se deslocar. Muito alto. Mas quando eu entrei, eu falei, bom, entrei. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou até o final. Nem que eu tenha que distribuir panfleto na rua, lavar o chão da faculdade. Eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que eu ia ser médica e que ninguém ia me parar, que toda dificuldade que vinha, eu chorava, respirava fundo, orava, mas não me abatia a ponto de achar que eu ia desanimar, que eu não ia conseguir mais. Então, eu me ressurgia das cinzas. Só que isso foi todos os anos da faculdade, não foi só no começo. Então, eu peguei uma fase ali do meu pai, que estava muito complicado por conta do trabalho dele, que foi um ano assim de muitos problemas na empresa dele, que realmente não dava conta para a gente conseguir pagar. Então, teve mês eu não consegui pagar a faculdade, aí emendar o próximo boleto e aquele desespero. E se você fica inadimplente durante um tempo, eles bloqueiam e você não pode assistir aula. Então, eu fui muitas vezes renegociar a minha dívida na faculdade, ia chorando, com medo de repente dar errado, mas graças a Deus sempre dava certo, renegociava uma para acertar a outra, é aquela bola de neve, né, que quem está vivendo isso sabe. Até que eu consegui um financiamento estudantil, que também fiz o FIES, que foi uma luta, que também não é fácil conseguir. E eu lembro que uma das maiores dificuldades na época, não sei como é hoje, era porque você tinha que ter um fiador, e esse fiador tinha que ter tantas vezes, né, de comprovação de renda do patrimônio, do valor patrimônio do que você estava, né, financiando. E era um valor muito alto. E quem que tinha isso, né? Assim, disponível, né? E que queria ser seu fiador, porque não é uma coisa fácil, né? Quem quer assumir isso, esse compromisso e tal. Então, era um show, era uma alegria e um choro, uma alegria e um choro. A alegria de estar na faculdade, de estar estudando com o que eu gostava, com o que eu amava, de saber que eu estava no meu sonho, mas sempre aquela preocupação, como é que eu vou pagar o mês que vem? Como é que eu vou pagar o mês que vem? Até que eu entreguei mesmo para Deus e falei, não vou ficar me preocupando com amanhã, vai dar certo, vamos se preocupar com hoje. Então, hoje eu estou indo para a faculdade, então beleza. Até porque amanhã tem prova. É sempre assim, medicina todo dia tem prova. Vamos curtir o máximo hoje, vamos entregar. Também sempre fui muito boa aluna na faculdade, nunca fiquei de DP, nunca repeti, nem imagina que eu podia me dar a esse luxo, né, de repetir já do jeito que a gente estava pagando. E foi dando certo. Tanto que, assim, então eu consegui mesmo, com a ajuda absurda dos meus pais, com a minha família, e também com o FIES. Então, eu sou realmente muito grata, porque até pouco tempo atrás, a gente pagou o FIES da Érica até uns 4, 5 anos atrás. É, porque depois que se forma, acho que são 9 anos para pagar, 10 anos, e os juros é baixo, não vale a pena amortizar, isso né? Isso aqui, amor, então, casei com você e com o FIES ainda, para paquetar. Mas eu sou grata, mas não foi fácil. Então, às vezes as pessoas olham, né? E como eu não sou uma pessoa de reclamar, nunca fui, nem na época da faculdade. Então, assim, eu
Foi a trancos e barrancos, mas muito feliz e muito grata pelo que eu tinha. Então, não foi fácil mesmo. Muito choro, muitos desafios, mas conseguimos. Eu quando entrei na faculdade foi mais ou menos parecido com você também. Eu achei que eu não tivesse entrado de primeira, aí começou o ano seguinte, eu me matriculei de novo no cursinho. Eu já estava também há mais ou menos um mês no cursinho, a lista rodou, me chamaram. E aí que eu fui para a faculdade também, na Santo Amaro também, na mesma faculdade. Mas a gente não se conheceu na faculdade. Putz, essa é uma história... Vamos emendar nessa história que é boa, né? Porque todo mundo acha que a gente se conheceu na faculdade porque a gente fez a mesma faculdade. Sim. Mas eu estava no 2º ano de residência, eu já era formado, e a Érica estava no 4º ano de medicina. Então, são anos que não se cruzam, porque a Érica não estava ainda no ano de ir para o hospital. Toda hora, né? De estar dentro do hospital, fazendo internato, né? ainda. Uhum. E aí a gente se conheceu aonde? Show do Inimigos, Show de pagode, Inimigos da HP. Beijo, Seba, grande amigo. Nos conhecemos no show do Inimigos, saí do banheiro, esbarrei na Érica. Aí sabe quando você olha assim e fala assim, te conheço de algum lugar? Aquele chaveco. Mas não era. O pior é que não era. O pior é que eu sabia que eu conhecia de algum lugar. Já devia ter cruzado nos corredores da faculdade ou em alguma chopada da faculdade. E eu falei, putz, te conheço de algum lugar. Aí começou, papo vai, papo vem. Ah, faz medicina? Pô, eu também sou médico. Aí é a hora que você cresce, né? Ah, você faz medicina? Ah, eu sou médico. Né? Aí a cantada vem pronta, né? E aí, papo vai, papo vem, já começou. Passou bastante tempo. Não, e pior de tudo, quando a gente se conheceu, eu tava solteira há 24 horas, né? 24 horas. Achei que eu ia ficar aí solteira. Tinha terminado o namoro, namorei uma pessoa da faculdade, terminei, falei, não, agora... Agora ninguém me pega. Agora não, agora eu quero curtir com as minhas amigas, quero viajar, não quero saber de namorado durante um bom tempo. Um dia solteira eu tive nessa vida. Não contavam com minha astúcia. Mas valeu a pena, mas valeu a pena. Mas foi bem isso mesmo. E aí a gente se conheceu, então, no pagode, não foi na faculdade. Sim. Aí depois, no ano seguinte, a Érica passou para o 5º ano, virou internato, e eu já tinha acabado a residência, fui contratado como professor na faculdade, e aí a Érica virou minha aluna na faculdade. Pois é. Não, e essa história de aluno, que é a coisa que é mais incrível, esse meu ex-namorado... Ele também foi seu aluno, né? Passou com você no internato. Mas na época que vocês namoravam ainda. Quando a gente namorava. Mas eu nem sabia, porque nem lembrava de você. Sim, e aí, uma das coisas que eu nunca vou esquecer, quando ele chegou em casa um dia atrasado, demorou pra caramba, tal, e chegou em casa todo empolgado, falando assim, nossa, conheci um cara muito legal. Falei, onde você tava? Ele falou, não, eu demorei pra sair da faculdade, que eu fui ver um carro de um cara, que ele tem um carro cheio de coisa, DVD, não sei o quê. Naquela época, né, ter DVD era uma... ter DVD no carro era uma coisa, hoje é a coisa mais obsoleta. Eu tô entregando muito a idade. Aí ele falou, não, o cara é muito legal, não sei o quê. Ele falou, olha, só que você toma cuidado com esse cara, viu? Porque ele é a tua versão masculina. Eu falei, o que você tá falando? Ele falou, cara, não sei, vocês são iguais. Vocês são muito parecidos. E eu não sabia nem quem era você. Olha que absurdo isso. O meu ex-namorado já deu a fita toda. Na verdade, na época, seu namorado falar isso pra você sim. de mim, né? E quando a gente se conheceu realmente, né? Foi impressionante. À primeira vista mesmo, a gente já Nunca mais desgrudou. Nunca mais desgrudou. Eu olhei e falei assim, ruiva é raro, né? Eu não posso deixar passar, né? Então, já tá aqui. Mas foi verdade. E aí, dali pra frente, a gente começou a sempre trabalhar juntos, né? Sim. Não só trabalhar, estudar, na verdade, a gente começou a traçar as nossas metas de vida lá atrás. Sim. Desde quando a gente se conheceu. Você ainda aluna de medicina, eu recém-formado, a gente sentava e punha no papel. O que nós vamos fazer? Exato. O que a gente pretende fazer daqui para frente na vida, né? Muitas madrugadas de plantão junto. Nossa Senhora. Né? Inúmeras, colocando ali no papel, vendo o que a gente queria, o que a gente não queria, e já sonhando. Tanto que quando perguntam pra gente assim, vocês sonhavam com tudo o que vocês têm? Vocês sonhavam com a Clínica Mantelli desse jeito? Com, né, com essa visibilidade, com esse sucesso, com esse reconhecimento? Sim. A gente sonhava exatamente com a clínica como ela é hoje, porque isso não foi sonhado ontem, né? Isso foi desde o início da nossa carreira, foi muito sonho, muito projeto, foi tudo desenhado para a gente chegar até onde a gente chegou. As coisas não aconteceram por acaso. Sim. A gente se preparou para isso há muitos anos, muitos anos. Muita gente fala assim, deram sorte. Eu costumo dizer que sorte é quando a oportunidade encontra quem está preparado para ela. Exatamente. Então a gente se preparou. E realmente, quando as coisas começaram a acontecer, a gente estava preparado para isso. Né? A gente se programou para isso.
Então, realmente, a gente via exatamente onde a gente está hoje, aqui, fazendo uma telecast. Eu nem sabia o que era podcast naquela época, né? Mas quando a gente falava que a gente visualizava a clínica, a gente visualizava isso, um atendimento de excelência, um olhar completo para o nosso paciente, esse acolhimento, ter tempo, porque quando a gente trabalhou muito tempo no SUS, né? Mais de 10 anos. Sem qualidade nem para o paciente, nem para o médico. Isso. Né? E o SUS, óbvio, a gente... É uma escola. É uma escola, é muito guerreiro quem está trabalhando lá também, porque a gente tem que saber, a gente aprende a medicina ali, de verdade. Os médicos do Brasil são os melhores do mundo. São os melhores do mundo. Porque o que os médicos dos pronto-socorros do país fazem com tão pouco... ambulatórios, os postos de saúde, a gente tem que se virar em mil com o que tem, com pouca disponibilidade de equipamentos. Não conheço médicos melhores que os brasileiros, não conheço. Também, tenho muito orgulho. Isso porque a gente, hoje em dia mesmo, a gente atende gente de vários lugares, pacientes nossos que moram em vários lugares do mundo, moram em lugares de primeiro mundo, mas fazem questão de passar em consulta. Quando vem de férias para o Brasil, faz questão de fazer tudo. De operar no Brasil, ao invés de operar fora. Sim, e acompanhamento. Já fiz vários pacientes, acompanhamento de pré-natal à distância, que elas preferem fazer online do que fazer um acompanhamento só na Europa, por exemplo. Então, realmente é uma escola, né? A gente trabalhar no hospital público e a gente definiu essas metas lá atrás. Sim. Então, quando a gente se formou, a gente falou assim, bom, o que a gente quer da vida, né? Bom, a gente falou, a gente vai sonhar com a nossa clínica. E é engraçado que eu lembro até hoje, a gente sentado, a gente não era nem casado, a gente falava assim, eu sonho um dia que a gente vai ter uma clínica e a gente vai ter uma equipe tão top, mas uma equipe tão bem treinada, que vai atender com tanta humanização, uma equipe tão incrível, que a gente ainda vai levar a nossa equipe para a Disney. Você lembra disso? Claro. Eu falei isso, a gente não era nem casado. Nem casado. Porque a gente já era apaixonado pela Disney, a gente já tinha ido para a Disney algumas vezes juntos, né? E aí, realmente, concretizamos o sonho. Então, você vê que quando você traça as suas metas, quando você tem objetivos, né, quando você está focado naquilo que você determina para você mesmo, não tem nada que te breca. Não tem nada que te para. Ninguém para alguém altamente determinado. Não para, não breca, não tem como. Então, primeira coisa, não fica naquela deixa a vida me levar, né? Sim. Que muita gente fala assim, agora apareceu tal coisa, vou trabalhar aqui, agora apareceu uma oportunidade para ganhar um pouquinho a mais, eu vou ali. E a pessoa não foca no objetivo. A pessoa perde o foco. Então, a gente escreveu lá atrás o que a gente queria, a clínica dos nossos sonhos, e começamos a batalhar por isso. E a gente se programou. Bom, até o sonho se concretizar, vamos trabalhar dando plantão no hospital público, que além de ser uma excelente escola, né, quem pega a mão de trabalhar no hospital público atende qualquer coisa. Você imagina, eu estou com 20 de formado e eu trabalhei acho que uns 13, 14 anos no SUS praticamente. 14 anos dando plantões em hospitais públicos. Imagina a quantidade de emergências que a gente não pegou. Nossa, é imenso. Ou seja, tudo que acontece no SUS. Né? Tudo que acontece é na rede pública. Então, você pega muita mão, você aprende muito, é uma escola muito boa. E, ao mesmo tempo, a gente focou, né, na nossa carreira. Sim. E chegamos aonde chegamos, mas não foi fácil. Até porque muitos desafios aconteceram. Logo que você se formou, que você foi para a residência, conta um pouquinho até para os estudantes que assistem a gente, como que foi essa parte da residência, entrar na residência e como que foi essa parte da especialização. Porque o estudante acha assim, o maior desafio da minha vida vai ser o vestibular. Aí ele entra, aí faz a faculdade, tem as dificuldades da faculdade em si, né? Passar em todas as provas, não repetir, conseguir pagar a faculdade daqueles que fazem faculdade particular, conseguir se sustentar, mesmo aqueles que fazem a pública, porque é um período integral, dificilmente o estudante consegue se dedicar à faculdade trabalhando em outro lugar, então essa é uma grande dificuldade nossa. Livros de medicina custam uma fortuna. Livros, né? Equipamentos, tudo, e a gente é integral, né? Então, assim, como que você consegue trabalhar? É muito difícil conseguir trabalhar mesmo, registrado, alguma coisa assim, durante a faculdade, né? Você consegue fazer um bico ali, outra coisa, tal. Eu trabalhei até em buffet infantil, eu fui monitora de buffet infantil durante muito tempo, animando ali as festas. Hoje quando eu vou, e eu lembro, até vou falar aqui, só um parênteses, a gente foi numa festa outro dia com as nossas filhas, e tinha um menino lá, mas ele tava com uma cara de mau humor. Aí a nossa filha pediu para ir num brinquedo, ele olhou assim, tipo, não deu um sorriso e não respondia, ignorava. Aí eu cheguei nele e cutuquei ele, falei, mocinho, então deixa eu falar um negócio, dá um sorriso aqui, porque eu sei o que é estar no seu lugar e ninguém não tem nada a ver com isso, você tem que estar aqui feliz, servindo as crianças que você está trabalhando. Aí ele pediu desculpa, não estou no dia legal e voltou melhor. Porque é isso, a gente tem que se virar. Às vezes a gente não está no dia bom, mas a gente tem que servir o nosso melhor para o outro. Sim, sem dúvida. Não, e é verdade, isso que vocês trabalham em buffet infantil.
Ele fez Podia fazer um remember hoje à noite, né? Você podia ir lá dar uma animada no quarto com os pompom, cantar Hilarie. Corta. Não corta não, pode deixar, pode deixar. Não, mas brincadeiras à parte, isso é mais pura verdade, e não só na questão do buffet infantil que está lidando com crianças. Qualquer área que você vai trabalhar, você tem que entregar o seu melhor. Claro. Se você não está bem em alguma coisa, ou você não vai, ou vai se lamentar nos bastidores. Sim. Nunca na frente do seu público, nunca na frente das pessoas que você está atendendo, porque não existe nada pior para aquela pessoa que vem com uma expectativa encontrar alguém de cara fechada. Exatamente. Isso é a pior coisa. E isso a gente vê muito na medicina, inclusive, porque eu tive muitos professores, assim, ai não, ele é ótimo, o cara sabe tudo, mas aquele cara carrancudo, grosso, não sei o quê. Tem que tirar essa visão. Isso independente da profissão, óbvio, mas a medicina antigamente tinha muito disso, né? Às vezes a pessoa ser mais grossa, mais ríspida, não sei o quê. Não tem que ser assim ninguém. A gente tem que tratar todo mundo igual. E uma coisa que eu fico muito feliz hoje da gente escutar também, que por conta das redes sociais a gente acaba encontrando e conhecendo muita gente, ouvir relatos de pacientes que a gente atendeu lá no Grajaú, lá no Pedreira, nos hospitais públicos que a gente trabalhou, falando, nossa, quando você cuidou de mim, ou quando você ajudou no meu parto, você tinha esse mesmo jeito, você foi super carinhosa, você segurou minha mão, você chorou comigo, e é muito legal, assim, sabe? E isso eu falo para todos os estudantes, assim, se você vai ser um bom aluno, você vai ser um bom estudante, que você vai ser um bom residente, você vai ser bom médico, mas aquele que já, desde a faculdade, já não leva, sabe, com seriedade, já não respeita os professores, os próprios colegas, já leva a residência médica de qualquer jeito, dificilmente, né, você terá um reconhecimento ali na medicina. Isso em qualquer área é ruim, mas assim, Claro. se você vai lidar com o público, como é que você pode querer lidar com o público, né, e de cara amarrada, de cara fechada, sendo grosso? Não tem como. Sim. Você não vai ter clientela para isso. Mas uma coisa que eu quero contar pro pessoal, que muita gente acha, quando vê a clínica, o tamanho da clínica, que a gente herdou, que a gente ganhou, que a gente teve ajuda. E tudo começou com um sonho, lá atrás, nosso, quando a gente nem casado era, a gente namorava, e a gente traçou as metas, como eu falei, a gente colocou, a gente vai ter uma clínica particular e não vamos trabalhar para planos de saúde, não era a nossa meta. Enquanto isso, vamos nos sustentar, né, com os plantões, mas não foi fácil. Sim. Não foi fácil. Eu lembro que eu comecei, ainda estava acabando a faculdade, eu tinha acabado a residência, eu aluguei uma salinha, um horário de uma salinha, aqui próximo, inclusive, próximo onde é a Clínica Mantelli hoje. E ia uma vez por semana em um horário, porque era o que eu conseguia pagar, e não tinha paciente nenhuma. Mas começava ali a nascer a vontade do consultório particular. E a gente foi bancando e bancando e bancando, aquilo começou devagarinho a crescer. Você se formou, né? Foi para a residência, acabou a residência, veio junto para o consultório, e nós dois juntos, a gente tinha um horáriozinho, cada um, que a gente via e não tinha ninguém. Sim. E quando tinha, era assim, era a prima da tia da avó, que a avó pedia para atender, não podia nem cobrar. Então ficava 4h30 de consulta, lembra? Exato. Uma coisa que as pessoas também acho que não entendem é assim, todo mundo que é grande, que está grande hoje, um dia ela começou pequeno. Sim. Só que ele começou pequeno com um sonho, começou pequeno com um propósito. E foi assim que a gente começou. Então, hoje a gente tem mais de 2.000 metros quadrados, mais de 100 pessoas trabalhando com a gente, mais de 36 médicos, só que a gente não começou assim. A gente tem um podcast, gente, que é coisa mais chique do que isso. Uma salva de palmas para o Mantelicast. A gente tem uma equipe aqui com a gente no Mantelicast, isso é maravilhoso. Mas a gente não começou assim, gente. A gente começou de croque, de tênis, dando plantão em hospital público, dia e noite, noite e dia, vários hospítais. Então, assim... Eu trabalhava mais de 120 horas semanais. Conta a história de quando a gente foi casar. Véspera de casamento. Faltando o quê? Uns 6 meses pra gente casar? A gente casou em outubro, isso foi em fevereiro, né? Mais ou menos. 6, 7 meses pra gente casar. Carnaval. Carnaval, Conta. exato. O que todo mundo faz no carnaval? Jovens? Viagem, balada, trio elétrico, chiclete com banana. Exato. Não, a gente Inimigos da HP. A gente tinha um foco tão grande, mas tão grande, que nesse carnaval a gente falou assim, fez as contas, o pessoal indo viajar, vamos com a gente e tal. As viagens na época, tipo, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. E a gente, com o casamento marcado ali, tendo que pagar as coisas do casamento, a gente se olhou e falou, não vai ter viagem esse ano. Não é teve que pagar as coisas do casamento. Foi traumatizante, eu lembro muito bem. Foi para pagar o bem casado.
Eu nunca paguei tão caro num doce em toda a minha vida. Ai, Lembro do bem casado. Eu tenho um guardado até hoje, que eu guardei de lembrança. Mandou enquadrar. Mandei enquadrar aquele bem casado. Enfim, a gente resolveu dar plantão e a gente entrou no hospital na sexta de carnaval e saiu na outra sexta. A gente ficou uma semana direto trabalhando. Mas não é que a gente voltava pra casa. Não, todos os dias direto, no mesmo hospital. Virando a noite. A gente entrou... A gente era dupla. E saiu na outra semana. Ficamos uma semana dentro do hospital, os dois juntos. A gente era dupla de plantão, trabalhando direto pra conseguir pagar o bem casado. A gente levou mala de viagem, lembra? E aí tinha o dia que a gente dividia o plantão, porque geralmente no plantão a gente... Quando tá tranquilo, óbvio. A gente faz horário de descanso. E aí um dorme metade da noite, o outro trabalha, tal, e troca. Aí tinha vezes que a gente falava, não, hoje, pelo amor de Deus, fica aí atendendo, me chama se for emergência, eu preciso dormir um pouco. E a gente ia trocando, lembra? Lembro. Mas foi incrível. Mas isso foi muito tempo. Então, assim, hoje a gente tem essa vida tranquila que a gente tem, porque foi programada, né? Não caiu do céu. Não é, nossa, que sorte que deram, agora só atende particular, consegue viajar 3 vezes por ano. Não foi assim. Durante muito tempo a gente também não viajou, mas a gente sabia que eram fases. Então, aliás, quando a gente ficou sem tirar férias. Durante muito tempo. Muitos. Mas são fases. A gente sabia que... Como mulher, principalmente, eu falava assim, agora que eu ainda nem sou casada, ou no comecinho do casamento, ou não sou mãe, é agora que eu tenho que ralar. Porque quando eu tiver as minhas filhas, os meus filhos, eu vou poder estar em casa com eles, eu vou poder estar no aniversário deles, eu vou poder viajar nas férias deles. Então, foi exatamente isso. Então, tudo foi muito programado. Óbvio que nem todo mundo consegue assim, né? Tem gente que, às vezes, óbvio, engravida na faculdade, passa por várias questões que, às vezes, foge do controle. Mas quanto mais você tentar fazer uma programação certa e direcionar o teu sonho, mais fácil fica para lidar com as coisas. E foi o que aconteceu com a gente. E a gente casou, né, de conta própria, né? Sim. Pagamos o casamento, nossa, parcelamos tudo. Devo estar pagando até hoje alguma coisa que eu nem sei. Exagerado. Mas conseguimos, enfim. E o consultório, indo ali devagarzinho e tudo mais, mas o consultório lhe deu déficit pra gente por quantos anos, vida? Bastante. Acho que foram uns 9 anos, mais ou menos. 9, 10 anos dando déficit. Quando a gente fala déficit, para as pessoas entenderem, é que ter a que gente... pôr dinheiro para o consultório ficar aberto. Exato. A gente tinha que trabalhar fora do consultório. O que a gente ganhava no consultório não sustentava as contas do consultório. Exatamente. Você trabalhava fora, dava plantão, ganhava X. E no consultório não ganhava nada, mas tinha que pôr dinheiro para manter o consultório. Então, durante muitos anos, o consultório não dava lucro algum, né? A gente não tinha paciente, ou tinha muito poucas pacientes. Sim. Até que a coisa começou gradativamente a melhorar. E uma coisa que a gente sempre teve em mente, muito comum, né? Tendo paciente ou não, era o meu horário de estar no consultório, eu estava lá. Eu me sentia lá. Eu sentava na minha mesa, eu pegava no meu caderno, eu pegava na minha caneca. E detalhe, né? Que já era personalizada. Já era assim. Já era assim. Então é o que eu falo, a sorte é quando a oportunidade encontra quem está preparado. E a gente estava preparado. Sim. A gente não tinha pacientes, mas a gente tinha tudo do bom e do melhor para receber aquela paciente quando ela chegasse. Exatamente. Então a gente já tinha tudo personalizado. Não tinha pipoca, mas tinha, mas tinha cada várias vez a gente coisas. foi criando. A gente tinha bolsinha, a gente tinha agenda de pré-natal. Toda a papelaria. A papelaria incrível. Nosso logotipo, tudo. o nosso logo Mantelli, né? A gente já tinha. Nasceu lá atrás. Na verdade, conta como nasceu o logo Mantelli, como que foi. A gente pagando assessoria de marketing, designer. A gente falou, bom, vamos fazer um negócio profissional, né? Vamos fazer um estudo da marca Mantelli. Então, tá, qual vai ser o nome? Vai ser Mantelli, legal, tal. Como vai ser? Excelência em saúde? Gostamos. Aí o símbolo. Nosso estudo da marca Mantelli. Quantos clientes vocês têm? Nenhum. Era bem isso. Mas era investimento. Porque a gente sabia que depois a gente ia saber que ia chegar onde chegou. Então, a gente quis certo desde o começo. E aí que tá outro erro. Muitas pessoas acham assim, não. Quando eu tiver sucesso, eu vou procurar um assessor. Quando eu tiver sucesso, eu vou fazer o meu logo. Quando eu tiver sucesso, eu tiver a clínica lotada... Não tem que esperar, porque às vezes não vai chegar ao sucesso justamente porque você não está preparado. Então, se prepare com tudo que você puder. Obviamente, dentro da sua realidade. Óbvio que, na época, a gente vai assumindo as coisas, mas para a gente nunca foi um gasto. A gente sempre entendeu como um investimento. Vai demorar para ter o retorno, mas vai ter o retorno. O problema é, muitas vezes, a gente achar que tem que ser imediatista. Tem gente que se forma hoje, acha que amanhã vai ter um consultório lotado, não vai. Ainda mais de paciente particular, mas Exato. Não vai mesmo. É muito difícil. Ser lúcido, desconhecido. E aí cai naquele problema que a gente viu no Medgest. A pessoa se forma, ela quer um consultório lotado, ela acaba indo para o convênio ou fazendo de tudo
não foca na imagem dela, na marca dela. E aí vira refém. E aí depois, quando ela quer migrar, Não ela tá consegue, refém. ou é muito mais difícil Muito migrar. mais difícil, exatamente. E na verdade, a gente começou a criar as coisas lá atrás, quando a gente não tinha paciente, não tinha nada. A gente já tinha assessoria de imprensa, já tinha assessoria de marketing. Então, a gente fazia as contas na ponta do lápis ali, ó, esse mês não dá para sair para comer, tem que regular aqui. Por quê? Porque a gente já investia na gente, lá atrás. Então, muita gente acha que assim, quando eu tiver sucesso, eu vou ter uma assessora de imprensa. Sim. Quando eu tiver sucesso, eu vou ter uma assessoria de marketing. Não, você já tem que começar lá atrás, justamente para você ser conhecido. Mas o símbolo surgiu do céu. Veio lá de cima, veio do alto. Foi a gente um dia na igreja, veio da minha mãe no Natal, que ela sempre participa de cantar. Não, na verdade a gente tinha pedido para as designers fazerem. Eles fizeram vários, a gente não gostou. E a gente não gostou, a gente falou, puta, não tá nossa cara. A gente não gostou, a gente falou assim, nenhum bateu, assim. Aí a gente lá, esperando a minha mãe entrar, tal, na igreja, ele olha pra cima, começou umas luzes. Eu tava lá na igreja assim, sabe quando você fica na igreja, você tipo, dá aquela viajada, assim, tipo, esperando as coisas acontecerem. De repente, projeta no teto, aí o logotipo. Exatamente. E pena que eu não tô agora com a foto aqui pra mostrar, mas depois a gente pode colocar na edição. Me projeta o logotipo no teto e eu catei o celular, falei, pelo amor de Deus, preciso tirar foto disso. Tirei uma foto, mandei pra assessoria de designer lá e falei assim, ó, se baseia nisso. E aí surgiu o logo Mantelli. Sim. Então a gente já tinha o logotipo. As agendas de gestante. Sim. Quando a gente mandou fazer, a gente não tinha grávida nenhuma, lembra? Tinha uma paciente em pernatal. A gente criou a agenda. Pega a agendinha aí pra mostrar. É o meu xodó. É o nosso xodó. É o meu xodó. Essa agenda deu muito... A gente investiu muito tempo. Todo mundo tinha cartão de pernatal. E a gente quis fazer uma agenda de pernatal. Isso aqui é fantástico. Não, e aí a nossa agenda maravilhosa, além de então ter toda a parte para a gente fazer as anotações médicas, de informações sobre a saúde da gestante, os exames todos que faz, de sangue, exames de imagem, tudo, a evolução da gestação, a gente fez um diário para ela poder colocar as informações. Pipoca é pra comer? Eu vou comer claro no meio do podcast. Tem tudo a respeito do que é um parto humanizado, qual o papel da enfermeira obstetra, qual o papel da doula no trabalho de parto, qual o papel da nutricionista durante a gravidez, atividade física, a gente dá dicas de alimentação. Não, assim, ficou lindo. Só que isso... Hoje é muito a nossa cara, né? Muito compatível com o que a gente é hoje. Só que isso aqui, gente, isso aqui tem muitos anos. Quando a gente não tinha nem paciente. Então a gente já tinha. Esse foi o meu trauma número 2 da vida. Esse é o bem casado 2, entendeu? Segundo trauma que eu tive. Porque quando a gente fez... Por que começou essa história da agenda, né? Eu trabalhei muito tempo no SUS. E lá tem o cartão de pré-natal do SUS também. E aí... várias vezes esse cartão faltava e não tinha cartão, que era aquele que é um papel que dobra tal, pequenininho, que muitos médicos, inclusive, usam esse tipo de cartão. E aí eu comecei a fazer para o SUS, para as minhas pacientes, quando eu estava lá para atender as pacientes pelo SUS, eu levava e eu fazia. E aí, por ter feito já uma vez para essas pacientes do serviço público, eu falei, nossa, eu já fiz para elas tal... Vamos fazer um para Mantelli. Só que além de um cartão, vamos colocar mais coisa? Aí eu fui querendo colocar tanta informação que não cabia mais numa folha só. Aí virou essa agenda maravilhosa. E eu lembro quando a gente foi fazer a tiragem mínima eram de 500 agendas. E a gente tinha uma gestante em pré-natal. Uma! E eram 500. Falei, Jesus, eu vou demorar uma vida para desovar essas agendas. E custou uma fortuna. Eu falei, mas não importa. É a sorte, é quando a oportunidade encontra quem está preparado. A gente não tinha paciente. Mas quando tinha essa paciente tinha assim, tudo. E um pouco mais. Porque a gente sempre tratou o nosso paciente com muito carinho, muito respeito. Então, a gente tem que aliar o profissionalismo, óbvio que isso é obrigatoriedade de todo médico, então você saber do que você está falando. Parte técnica é obrigação. Parte técnica, que aí todo mundo é treinado para isso, a faculdade te treina para isso, e depois pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu já perdi a conta, acho que eu fiz umas 5 pós-graduações. E você vai fazer especializações, vai mudar, fazer outras residências, outros cursos, congressos. Isso é a nossa obrigação, a obrigação de todo mundo. A gente tem que se atualizar, né, para você continuar no mercado de trabalho. Só que, e o além? O que você pode fornecer mais para esse seu paciente? E esse foi um grande diferencial nosso sempre. Porque isso não começou só aqui na clínica, isso nasceu na nossa essência também. Eu lembro que no hospital público eu levava rádio de casa para colocar música para as pacientes terem um parto natural, mais humanizado.
o carinho de deixar ela, arrumar o cabelo dela, ajudar para tirar foto, deixar a luz baixa. Deixar a luz baixa, falar. Já tive parto com pagode, é o jeito que elas quiserem. Umas gostam de funk, vai o que você quiser. A gente tem que entrar no clima, sabe? Sim. E isso vem da essência. Então não adianta o médico achar, não, eu vou atender de qualquer jeito aqui no convênio, eu vou atender de qualquer jeito no SUS, e um dia eu tiver particular, eu vou dar o meu melhor. Tá tudo errado. Você tem que dar o seu melhor sempre. Dá o seu melhor desde a sua faculdade. Dá o seu melhor na sua residência. As pessoas se conhecem e eu acredito muito nisso, né? Do que a gente dá, a gente vai receber um dia em troca. E o fato de cada vez mais ter essa comunicação entre as pessoas, é muito maravilhoso você escutar o quê? Que a sua essência não mudou. Seria muito triste eu escutar, nossa, hoje ela atende bem só porque ela atende fulano, ciclano. Não, eu atendo bem e atendo com amor desde sempre. E é isso que eu carrego e é isso que eu passo para quem? Para alunos que passam com a gente, ou para algum estágio, ou para as nossas filhas. A gente tem que dar o melhor sempre, independente das condições. Quando a gente tiver condições melhores, a gente vai fazendo melhor ainda. Mas a gente vai ser o nosso melhor nas condições que a gente tiver naquele momento. O Mário Sérgio Cortella fala isso, né? Dê o seu melhor nas condições que você tem, até você ter condições melhores de fazer melhor ainda. Melhor ainda. E literalmente é isso. Então, quando a gente trabalhava no SUS, a gente fazia o melhor que a gente podia nas condições que a gente tinha. Exatamente. E hoje, como a gente tem condições de fazer melhor, obviamente a gente dá o nosso melhor. Mas voltando para a nossa história, né? Então a gente se preparou, né, para isso. E as pacientes começaram a vir devagarinho e tudo mais, até que chegou um dia, depois de alguns anos, né, de consultório, que a gente falou assim, não, amor, acho que agora dá pra gente ter uma sala só nossa, né? Sim. Lembra disso? Nossa Senhora. Que até então a gente dividia a sala com mais um monte de médico. Não, era assim, a gente chegava na sala pra trabalhar... Levava tudo. Tinha o porta-retrato do médico, tinha que tirar o porta-retrato dele pra pôr o seu, pra sala parecer que é sua. Porque dividia a sala com mais um monte de médico, a gente alugava um horário, né? Não era uma sala só nossa. E aí a gente começou a ter um pouquinho mais de pacientes. Aí a gente fez a conta e falou, vamos tentar ter uma sala só nossa. Pelo menos a gente vai dividir horário, mas só entre nós dois. A sala é nossa, é decorada do nosso jeito. E era uma sala assim, tamanho dessa aqui, tamanho da sala do podcast aqui. E a gente falou assim, bom, vamos lá. Fizemos as contas. Era como se na época a gente pagasse R$2.000 e a gente ia passar a pagar R$5.000 pela sala. E a gente fez as contas ali na ponta do lápis, falou, vai dar justo. Vamos lá. Ajustamos, pagamos a marcenaria, lembra? Dividimos a marcenaria também 12 vezes. Terceiro trauma dele. O terceiro trauma, é verdade. Depois eu vou falar. E, enfim, fizemos a marcenaria, toda a sala ficou linda, maravilhosa. Isso foi mais ou menos no final de dezembro. E aí, o consultório que a gente... 2012. 2012, né? E o consultório que a gente locava eram 2 cirurgiões plásticos que eram sócios. E quando virou o ano, no dia 1º de janeiro para 2013... Um dos sócios, né, o Dr. Hildo, super amigo, infelizmente faleceu num acidente de carro. Teve um acidente, foi a óbito. E aí o mundo caiu de todas as maneiras. Primeiro por perder um dos grandes amigos, um dos grandes médicos. Se espelhava muito nele, né? Um cara, que ser humano, que médico. Um cara que eu me excelência em inspirava atendimento. Nele. Ele tinha tudo isso. Ele era um cara que tinha essa excelência em atendimento. A gente se inspirou muito nele. Um cara nota 1000, amava ele de verdade. Então, assim, o primeiro trauma de ter perdido ele. E na sequência... E a clínica, né? E aí, né, o Carlos, que era o sócio dele, falou, Domingos, temos 2 opções, né? Ou vocês assumem junto a clínica aqui comigo, ou a gente vai fechar as portas, vai cada um para um lado, enfim. Só que a gente não tinha dinheiro para isso. Não, né? E veio o desespero, porque era na época que a clínica começou a dar um lucrinho, que a gente falava, nossa, não, e a gente quantas pacientes você tá hoje? Eu tô tantas. E você, nossa, que demais. E a gente tava ainda pagando os móveis, que não tinha começado a pagar as parcelas ainda, a clínica ia ter que fechar. E era assim, a gente tinha se programado para gastar 5. E era na ponta do lápis. E do dia para noite a gente ia ter que gastar 40. E a gente não ganhava 40 nem para viver. Sim. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu cheguei em casa, cheguei pra Érica, lembra, amor? Virei e falei assim, amor, você ainda acredita que vai dar certo? E aí, qual foi a sua resposta? Eu falei, não acredito. Eu tenho certeza. Exatamente. Quando ela falou isso, eu tenho certeza, no dia seguinte eu fui no banco pegar um empréstimo. Falei, vou levantar um empréstimo no banco e vou ter grana para segurar a clínica aí durante 1 ano. E que ano? E é o seguinte, ou vai dar certo ou vai dar certo. Não tinha outra alternativa. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Então, a gente sempre foi muito focado
nas nossas metas, nas nossas missões, nos nossos objetivos. A gente teve muitos tropeços, a gente teve muitas pedras no caminho, muitas coisas que queriam fazer a gente desistir. Tivemos muitas oportunidades de desistir, inclusive, de tantos problemas, né, pela frente. Muitos amigos, até familiares, desestimulando, falavam, vocês são loucos, vocês estão injetando dinheiro numa clínica, vai se credenciar em plano de saúde, ou larga isso daí, vai trabalhar dando plantão, só estão perdendo dinheiro. E eu falei, gente, o meu sonho é esse, o sonho da Érica é esse. A gente não chegar nesse sonho, eu vou ser qualquer outra coisa menos médico. Mas o que a gente quer é isso. E a gente começou. E dali para frente o resto é história, porque as coisas foram acontecendo, cada vez mais pacientes, até que a gente cresceu, precisou, né, mudar de espaço físico, não cabia mais o que a gente precisava. E aí foi que a gente veio para o espaço que hoje é a atual Clínica Mantelli. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a gente passou por muito perrengue. E não era chique, não. E não era nada chique. A gente passou por problemas financeiros, muito. Por várias pedras no caminho, por várias situações que poderiam ter feito a gente desistir, e onde muitos talvez desistissem, né, diante das situações. Enquanto a gente via amigos nossos trabalhando, já ganhando dinheiro, viajando, em trocando férias, de carro, toda trocando hora. de carro, e a gente economizando para sair, para não comer uma pizza à noite, porque precisava guardar o dinheiro para pagar assessoria de imprensa, assessoria de marketing, para pagar a marcenaria da clínica e assim por diante. Então, tudo o que nós ganhamos a vida inteira como médicos, desde o começo, a gente injetou na gente. E esse investimento é porque a gente sempre acreditou na gente. Então, a gente tinha essa certeza, não é uma certeza lunática, tipo, nossa, eu vou ser isso. Era lunático, sim, e deu certo. Quase lunático. Mas, assim, de verdade, a gente nunca almejou fama e sucesso. O que a gente almejava de verdade era, eu quero ser o melhor médico para aquele meu paciente. Esse paciente que sair da minha clínica, ele vai me indicar para a mãe, vai me indicar para a vizinha, ou vai falar, porque eu vou ajudar a mudar a vida dele. E esse sempre foi o nosso foco. De poder proporcionar um atendimento que a gente acredita, de verdade. A humanização que vai além do trabalho de parto, óbvio, mas a humanização em toda a assistência, o acolhimento, o ouvir o paciente, o examinar o paciente. A gente vê hoje tantos especialistas de tantas coisas, que é importante ter claro, mas a gente sempre, é o que eu sempre falo, a medicina ela foi segmentada em áreas para facilitar o estudo, mas o ser humano continua sendo um só. Então, não tem como você ir num ginecologista e ele não saber como está o seu sono, saber do seu estresse, o que você come, como que está a sua relação com o seu corpo, a sua autoestima, o seu relacionamento, falar de vida sexual. E a gente foi vendo tanto isso de, infelizmente, por milhares de motivos, mas as pessoas segmentando demais e assim se especializando na ponta do dedinho da mão esquerda e esquecendo o resto. E a gente sempre teve esse propósito de trabalhar com o paciente como um todo, trabalhar a essência, trazer qualidade de vida, acolher e aí realmente ajudá-los, né, a buscar saúde, bem-estar e a resolver os problemas deles. Associado a isso, que a gente fala da excelência em saúde é isso. Não é só uma excelência de ter uma clínica linda. Clínica linda não vai te encher de paciente. Não, para ter uma clínica linda, se você tiver uma família que tem dinheiro, você monta. Não é isso que vai gerar retorno para você, sucesso na profissão. É o quanto você se entrega de verdade. O quanto esse paciente, que naquele momento está na sua frente, é a pessoa mais importante. Você vai se doar para trabalhar com a verdade, para indicar o que é necessário, para fazer aquilo que, dentro da ética, tudo. E aí, obviamente, um paciente vai comentar com outro, que vai comentar com outro. É um trabalho de formiguinha, mas o retorno ele é garantido. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. A fórmula do sucesso ela é clara para todo mundo. É que nem todo mundo está disposto a correr atrás e pagar o preço. A passar por todas as etapas. Exatamente. E a gente sonhava, como a gente falou, né, justamente com isso, de não só nós termos esse atendimento diferenciado e humanizado, mas que a nossa equipe também fosse assim. Então, a gente investiu muito, investe muito até hoje na nossa equipe, no atendimento da nossa equipe com os nossos clientes, com os nossos pacientes, porque isso faz total diferença, né? Não adianta nada o médico estar ali, né, dando o seu melhor, sendo que, de repente, esse paciente vai ser maltratado, né, lá embaixo por algum funcionário, ou não vai ser bem atendido, não vai ser correspondido. Então, o atendimento da equipe, investir numa equipe é extremamente importante. E isso a gente sempre sonhou
com isso, né? E essa foi uma dos motivos que a gente levou a equipe para a Disney. Exatamente. A gente queria proporcionar essa experiência, né, de excelência. Falando em excelência, Disney. eu vou comer essa palha, que essa palha é uma excelência também. Essa palha de uma paciente nossa de uma que paciente. conheceu a clínica. La Dolce Palha. Eu vou fazer a propaganda dela que ela merece. A Mari, né? @La Dolce Palha. A Mari, nossa, um amor de pessoas, paciente que virou amiga, né? Sim. E que hoje manda essa palha. Eu vou contar a história da palha. Fornece a palha para a Clínica Mantelli. Quando eu tive a Isabela, ela presenteou a gente com uma caixa dessa palha italiana. Que aí eu peguei e falei, eu vou colocar na maternidade. E aí as pessoas comeram e assim, o que é isso? Meu Deus, onde é? E aí eu fui perguntar pra ela, nossa, onde que você encomendou? Ela, não, eu não encomendei, eu que fiz. Eu, como assim você que fez? Ela, não, eu que fiz, eu faço tal pra família. Eu falei, mas você vende? Ela falou, não. Eu falei, então você tem que vender. Porque é simplesmente maravilhosa. E aí faz parte da nossa história e hoje a gente... Faz parte da história, a gente fala assim, bom, se você vai vender ou não, eu não sei, mas eu quero para a Clínica Mantelli. A gente vai comprar A gente vai comprar o que você tiver de produção para pôr na clínica. As nossas pacientes aqui, então, atenção aos detalhes, ao cuidado com o paciente. Ao carinho, Ao né? carinho. Então, as pacientes que vêm na clínica passar em consulta, elas ganham uma palha italiana, se quiser comer, tem pipoquinha. É tudo preparado com muito carinho. Mas volta lá na história. Duvido você lembrar onde você estava. Da palha? A gente tá falando que tudo foi pensado com muito carinho e por que a gente levou na Disney. Isso. Então, pode contar que eu vou comer a palha. Tá bom, vou contando. Então, a gente levou para Disney porque para a gente sempre foi um modelo para a gente de excelência, o atendimento ao cliente. Então, dá atenção aos detalhes. Então, você vai no parque, eles fazem de tudo para a experiência ser incrível. Então, o funcionamento, como a equipe deles se dirige a você, de querer. Muitas vezes o problema não é deles, mas eles fazem resolver o problema, que é o que a gente traz muito isso para os nossos eles falam assim, equipes. Não é culpa minha, mas é um problema meu. Sim, eu tenho que resolver. Sim, sim. Então, a gente se apaixonou pela filosofia Disney, de como encantar o cliente, leu livros, fizemos cursos. E a gente queria proporcionar isso para a equipe, para eles entenderem também. Porque é difícil você falar para alguém que geralmente não vive ou não frequenta lugares com esse tipo de excelência, saber como que é atender com excelência. E por isso que a gente teve a ideia de levar a equipe para Disney. E eu lembro da nossa emoção quando a gente conseguiu concretizar. Foi mais emocionante para nós do que para eles, acredito. Para eles, a gente sabe que foi incrível. Foi a primeira vez de todos ali. E a gente lembra da nossa primeira vez na Disney. É porque ao chegar lá, a gente lembrou quando a gente nem era casado e falou que um dia a gente ia fazer isso. Então veio tudo à tona de novo. Então, assim, foi um projeto nosso. Eu espero que a gente consiga voltar muitas vezes. Mas que eu lembro da alegria que a gente sentiu ao ver os olhinhos deles brilhando. A gente se abraçava e chorava e falava, a gente conseguiu, a gente conseguiu. E é muito maravilhoso quando a gente consegue realizar um grande sonho, né? E a gente trabalhou para esse sonho acontecer. Não foi só esperar, né, o destino cair do céu, exato. Não, e a gente queria mostrar justamente isso, porque o funcionário vendo como que é ser atendido com excelência, ele vai poder reportar isso para os teus clientes, para os teus pacientes. E isso foi muito real, porque lá na Disney eu lembro que a gente fazia vários brainstorms, né? Sim. A gente voltava dos parques, sentava e falava assim, anota aí no papel. O que você mais gostou? O que você não gostou? O que você gostou mais ou menos? O que você pode levar para a Clínica Mantelli? O que você gostou muito que a gente pode transportar para o teu setor na clínica? Então, a gente fez várias dinâmicas muito legais e a gente trouxe isso para dentro da clínica. É essa filosofia que a gente carrega. Exatamente. Então, é muito incrível. A gente estava falando de humanização de atendimento. Aliás, a gente pode fazer um episódio de podcast falando de humanização, né? Sim. Que é um assunto tão longo, sim, mas tão importante que falar de humanização... E que as pessoas também... Confundem, né? O que é a humanização. Tem pacientes que é tão, assim... A falta de informação, ou talvez assim, a maneira como busca informação, que eu já tive paciente que chegou na consulta e falou assim, ai, doutora, tudo bem, tal, eu quero ter parto com você. Ai, mas olha, eu não quero essa coisa de parto humanizado, não, porque eu tenho pavor de ficar sentindo dor. E aí, em alguns lugares, elas associaram a isso, que ter parto humanizado é ter parto com dor, porque talvez vai ficar não sei quantas horas em trabalho de parto, e não tem nada a ver. A gente fala pelo contrário, né? A gente fala da gente respeitar a natureza, da gente deixar a natureza agir, a nossa fisiologia natural, e que a humanização ela não se define para o momento do parto, é a humanização em tudo, né? A assistência baseada na medicina baseada em evidências, mas você trabalhar com humanização, com respeito em todas as áreas, né? É um assunto bem vasto, que cabe em todas as áreas, e acho que cabe um podcast só disso. Aliás, pessoal, deixem nos comentários desse vídeo
quais assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse nos próximos episódios de podcast. A gente já tem várias pessoas convidadas. E não vai ser só sobre medicina. Não. Então a gente vai falar sobre carreira, sobre gestão, sobre filhos, sobre relacionamento, sobre saúde sexual. Esse eu quero estar presente. Tá, né? Isso aqui é a parte prática. Só se você voltar lá fazer os pompom lá que você fazia. Ai, meu Deus, corta de novo. Não, mas falaremos de empreendedorismo. Sim. Vamos trazer muitos assuntos. Vamos trazer o pessoal do MedGest A aqui. Clínica Mantelli é um case de sucesso e a gente é convidado para dar várias palestras em ramos diferentes da medicina e a gente fica muito feliz por isso, né? Pelo quanto que a nossa clínica cresceu, tem crescido. Pós-pandemia, a gente continuou crescendo e expandindo um modelo de negócio. Então, isso também é exemplo para várias áreas, não só para quem é médico. E médico não nasce empresário, tá, gente? Precisa estudar. Sim. Porque a gente não tem isso na faculdade de medicina. A gente ralou muito, a gente bateu muito a cabeça, a gente errou muito, né? Mas a gente foi atrás, foi aprender, foi Como estudar. todo empreendedor. Mas a gente foi estudar, Sim. né? Porque o médico, na faculdade de medicina, ele fica muito atento só à parte prática da medicina. Sim. Você não sabe sobre finanças, investimentos, né? Como gerir uma empresa. Não tem isso. Então, se a gente não for atrás, você vai bater muito a cabeça. Exatamente. Então, na verdade, o MedGest veio muito para isso, né? Para sanar essa dor. Para encurtar o caminho. Sanar essa dor do médico, na verdade. Então, a gente vai abordar bastante coisa sobre isso também. Mas agora, sabe o que a gente podia fazer? Um bate-bola. É, lá vem. Sério, um bate-bola. Um bate-bola, tipo, cor preferida. Ai, meu Deus. Marília Gabriela, cor preferida. Um lugar. Praia ou montanha? Até para as pessoas conhecerem melhor. Cor preferida. Pink. Música preferida. The Light of the Spirit. Boa. Uma comida. Kitaro. Japonês. Japonês. Praia ou montanha? Praia. Praia. Tudo bem. Maldivas. Sua vez. Minha vez. Posição sexual para mentira. Eu ia responder. Corta. Eu sou ótimo de cama. Eu deito e apago. Uma belezinha. Sou excelente de cama. Comida preferida? Vongole. Do seu avô. O vongole que meu falecido avô fazia, então esse eu não vou comer nunca mais, mas é a minha comida preferida. A música? Música metálica. Pra quem não sabe, eu gosto muito de rock. Gosto de tudo, Não, sou mas bem eu falei eclético. banda, eu falei uma música, a música da sua vida. Enter Sandman. Então tá bom. Um lugar no mundo? Qualquer lugar do mundo? Um lugar no mundo. Qualquer lugar que tenha neve. Adoro frio. E um sonho. Mas se fosse falar pra um lugar, Disney, com toda certeza. É o meu lugar preferido no planeta. Um sonho? Um sonho, abrir o Instituto Mantelli. Esse é o maior sonho, que acho que é o nosso sonho, meu e da Érica, né? E assim, é o que a gente fala, né? A gente tem trabalhado muito o nosso lado. As nossas saúdes, que a gente entende que saúde não é só saúde física, então é saúde mental, saúde espiritual, financeira, familiar, pessoal. E a saúde espiritual é algo que a gente tem trabalhado muito, né, no último ano. É uma conexão muito próxima com Deus, que tem feito muito bem pra gente. E desde sempre, desde também do início da nossa carreira, a gente também tinha esse sonho do Instituto Mantelli. Sempre foi. A gente sabia que a gente ia traçar esse caminho, que a gente ia ter uma clínica particular, que a gente ia poder ter tempo com o nosso paciente, se dedicar, entregar para ele o nosso melhor, que ele ia realmente investir em algo que ele ia ter retorno. Não é só vir pagar uma consulta, independente, é caro, barato, não. Não importa o valor. Uma consulta de R$50, ela vai ser muito cara se você não resolver o problema. Sim. Uma consulta de R$5.000, se salvar a sua vida ou a vida do seu filho, você acha que custa quanto isso? Então, a gente sempre teve esse entendimento. Só que, além disso, a gente também tem a nossa noção, o nosso papel social. Então, é uma semente muito nossa, do nosso coração. E a gente... Que a gente falava lá também atrás, quando a gente não era casado ainda. Sim. A gente falava, a gente vai ter uma clínica desse tamanho, vamos ter uma equipe fantástica aí para Disney e teremos um instituto para dar atendimento gratuito a quem não pode pagar. E a gente vê a transformação que a gente consegue fazer com as nossas pacientes e a gente quer trazer isso para as pacientes e para as pessoas em vulnerabilidade.
E tá tudo na nossa cabeça, tá tudo no nosso coração, e agora a gente precisa colocar em prática. E são tantas questões, né, que a pessoa fala, abre! Gente, é tanta coisa, é tão burocrático. E a gente também tem a noção da responsabilidade, porque uma vez que você abre algo para cuidar da saúde das pessoas, você tem que ter uma estrutura por trás para te amparar, para conseguir. Imagina que horror, você começar e de repente falar, olha, galera, foi mal, não vamos conseguir mais continuar, tá faltando... Não dá. Então, a gente tem se preparado, né? Voltamos a falar da preparação, porque quando a gente abrir, a gente vai mudar a vida de milhares de pessoas, eu tenho certeza. Então, assim, o meu coração diz muito que vem esse ano. Então, assim... Talvez o pontapé inicial, sim, vem esse ano mesmo, para começar então, a montar, começar a fazer, fazendo buscar conexões, os parceiros, conversando. Quem quiser ajudar, por favor, pode mandar. Aliás, podemos fazer, né? Quem quiser participar, vai ser uma coisa muito, muito. Não só investindo, mas também trabalhando, ajudando, mão de obra ali. Se dedicando, né? Investindo o seu tempo, enfim, tudo. Então é isso, eu acho que é o nosso sonho, o próximo sonho, né? Próxima meta. Nossa então, meta. Sonho já há muito tempo. Se a gente sonhou, né, e colocou essa meta lá atrás da clínica e se realizou, eu não tenho dúvidas que o Instituto Mantelli sai. Também não, eu não vejo a hora. Assim, eu já me imagino. Ó, a gente tem muito amigo famoso, né, que é amigão mesmo, que faz show, que não sei o quê. A gente nunca pede nada, né? Nada pra eles. Nunca peço ingresso, pra sobrinho, pra mim, nada. Mas, agora, gente, amigos, se preparem. Se preparem quando tiver Instituto. Vocês vão ter que prestar coisa pra gente fazer leilão, vão tocar nos shows, porque eu tenho certeza que isso vai ser pro bem de tanta gente. A gente vai conseguir chamar atenção para ajudar tanta gente. Eu não peço nunca nada para mim. Mas eu não hesito em pedir para ajudar os outros. Sim, sim. E por uma causa tão nobre, né? Exatamente. Então, assim, eu já imagino um leilão, sabe? Assim, lotado, milhares de pessoas, a gente levantando uma grana, assim, para ajudar muita gente. Eu vou fazer um leilão. Pode tocar essa música. Uma coisa que você não faz bem, você faltou essa pergunta. Cantar, não dá. Você não faz bem, eu também não. Mas tocar, ele tá tocando bonitinho. Tocar, tá mandando bem. Toca campainha. Não, você tá tocando piano. Tá tocando piano. Muito bom. Mas muito bom. Queria agradecer, inclusive, a doutora Cherry. Maravilhoso. Bom, sempre me perguntam, né? Seus jalecos são de onde? São maravilhosos. Doutora Cherry, sempre incrível. Faz nossos jalecos. A qualidade. Fizeram as nossas roupas todas do Marco Zero, que a gente usa. E esse é um scrub. A roupa dela me deixou até mais sarada. Isso aqui é um scrub médico, gente. Roupa que a gente usa em centro cirúrgico. Antigamente era só em centro cirúrgico mesmo, só que depois de uns anos... naquelas séries ER e o Grey's Anatomy, as pessoas começaram a usar para dar casamentos, plantão, né? Não, brincadeira. Usar no plantão, usar em consultório. Na pandemia, muitos médicos começaram a usar para trabalhar. A gente trabalhou bastante, né, com Porque é prático, né? Você chega, tira joga para lavar, já põe outra igual. E aí a gente resolveu escolher essa roupa para representar a gente como médico, mas para ser o nosso uniforme oficial do nosso Mantelli Cast. Exato. Que está agora oficialmente inaugurado. É isso aí, um brinde pro Mantelli Cast. Merece mais um brinde. Saúde. E espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso primeiro episódio aqui, debutando o Mantelli Cast para todo mundo. E se Deus quiser, os próximos serão melhores ainda, porque os nossos convidados são incríveis. Agradecemos a nossa equipe, em especial Raquel. Obrigada. Está aqui. E vamos embora que tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. Esperamos vocês. É isso aí. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês curtam e até o próximo. E uma salva de palmas para encerrar. Sugestões para a gente tentar ver o que vocês querem falar, que assunto que vocês querem. Eu tava com o negócio errado, gente. Volta errado. Tudo. Porque eu tava com o fone errado. Isso que eu tava ouvindo. Por que errado? Porque o fone... Hã? Vocês estão de sacanagem comigo, não é possível. A câmera? E é o daqui ou de lá que tava ruim? Eu tava com o fone pra... Quando eu foquei nela, aí tava o negócio dela aqui pra mim. Não, vai virar meme esse. Pode gravar isso daí que vai pra... Sabe quando fica em preto e branco os erros de gravação? Aumenta, não tô ouvindo nada. A pessoa tá com o fone a pessoa tá com o fone ao contrário, não é possível. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos à nossa nova casa, o Mantelli Cast, que a gente preparou com tanto carinho pra vocês. Hoje é o nascimento do nosso Madcast. Já falei?
Ai, Madcast. Não, fudeu. Errou o primeiro, já errou tudo. É a nhaca. De novo.